e que foi concebido, acho que é de conhecimento público, e todo mundo sabe, no final do ano passado o STJ foi alvo de um grande ataque cibernético, que a gente tem notícia até hoje, o maior ataque cibernético efetuado contra uma instituição, né, pública brasileira. E depois disso, as partes técnicas do ataque estão descritas, né, na internet, tem diversas teorias, enfim, mas o que a gente considera mais interessante e para ser abordado aqui hoje é como que a organização se comportou depois disso e como até o próprio Estado brasileiro percebeu que isso era algo relevante a ser tratado e ser endereçado nas diferentes esferas de uma maneira mais estruturada. Sucessivamente, a gente veio acompanhando que neste ano e basicamente do final do ano passado para cá, e muito nesse ano, diferentes instituições de diferentes segmentos, né? Acredito eu que também impulsionado por esse cenário da digitalização de serviços, por conta da pandemia também, tem sido alvo desse tipo de ameaça, né? Então, a pergunta que a gente sempre tenta responder, né, é o que nós estamos fazendo para proteger as nossas instituições das ameaças cibernéticas atuais. Não é uma pergunta simples, isso exige realmente uma estruturação institucional, né? Então, pensando nisso, depois do evento ocorrido no STJ, a instituição parou, né, e falou assim, não, vamos refletir sobre esse assunto e vamos nos organizar para fazer frente a esse desafio e ter recursos, ferramentas, né, normativos que nos suportem nessa atuação. Nesse conceito, a gente definiu uma estratégia de segurança da informação para o STJ baseada em 3 pilares. Uma que é o componente institucional. Então, acima de tudo, e como muito bem disse o Rodrigo anteriormente, independente da organização ser pública ou privada, ou do segmento de atuação, né, é preciso sensibilizar a alta administração para institucionalizar controles, mecanismos, processos que viabilizem a segurança cibernética. Isso é fundamental em qualquer organização. O segundo ponto é a cultura organizacional, né? Então, a gente tem hoje um cenário muito mais fluido dos trabalhos, das aplicações, vamos dizer, da atuação das instituições. Então, é preciso mesmo que as instituições entendam que a segurança da informação tem que ser incorporada na cultura, né? Tem que fazer parte do dia a dia dos usuários e isso tem que estar no DNA das instituições. E o terceiro, que a gente que é de TI, é necessariamente por onde a gente começa e é onde o nosso DNA está mais próximo, que é o Technicase, o Bitbyte, né? É excelência operacional. Então, assim, produzir e organizar controles que sejam efetivos, buscar uma excelência operacional dentro de cenários específicos e dentro dos nichos de atuação são algo que é realmente relevante, que precisa ser abordado. Então, todas as estratégias de segurança da informação e ações que a gente desenha dentro do STJ, a gente tenta passar ela por dentro dessa tríade para ver qual que ela está sustentando. Tá? A nossa ideia aqui, como eu disse no início, não é dar nenhuma receita de bolo, até porque a gente está aprendendo também. A segurança que a gente faz hoje não é a segurança que a gente vai fazer o ano que vem. Compartilhar com vocês algumas abordagens que a gente acredita que tem nos ajudado a estruturar essas ações em cada um desses segmentos, né? Então, no componente institucional, a primeira coisa que a gente considerou extremamente relevante é estabelecer um canal direto e franco com a alta administração, né? Independente como eu disse, né? Se isso vai ser um conselho de administração dentro de uma empresa privada, ou se vai ser uma diretoria ou uma superintendência dentro de um órgão público e tal, é importante que as interações sejam transparentes e objetivas. Então, assim, riscos têm que ser dados de uma maneira muito clara, as questões de necessidade de investimento têm que ser levadas de uma maneira muito clara, né? A gente acaba tendo que, isso é natural dentro do processo, tendo que adequar a linguagem para que isso seja palatável para a alta administração. Então, não adianta você discutir aspectos técnicos, bit byte, com o diretor executivo. A linguagem que ele entende é risco, exposição, enfim, você tem que estar atento ao discurso também, a como você vai levar isso para cima, né? No caso específico das instituições públicas, e agora, recentemente também, por conta da LGPD, a gente tem todo um arcabouço de legislação que impulsiona isso também, né? Então,
Toda a parte de proteção de dados pessoais podem expor tanto uma empresa pública quanto privada a sanções, multas, penalidades. Dentro das organizações públicas, você tem iniciativas muito interessantes, né? No caso do Poder Judiciário, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, que é a Resolução 396, ela traz todo um arcabouço de boas práticas que devem ser seguidas e implementadas, né? Isso já também é algo que suporta muito a decisão, então você pode apresentar para os diretores, enfim, justificando isso, utilizando isso como justificativa. A resolução é bem recente, ela saiu, se não me engano, em junho desse ano, então é algo que eu considero muito salutar, um movimento do Estado no sentido de estruturar essas ações e de dar elementos para que as equipes de segurança possam pautar as suas ações dentro do órgão. Além disso, para o Executivo, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, tem uma série de normativos também e de práticas que eles recomendam, que também podem contribuir muito nesse tipo de suporte, tá? Para alavancar essas ações dentro da instituição. Outro ponto que a gente considera, né, interessante a ser, né, operacionalizado nesse componente institucional é a parte de uma avaliação institucional, uma autoavaliação, né, com relação aos controles de segurança e os níveis de proteção que você tem. Então, todos os modelos atuais, como o NIST, a própria ISO, principalmente o SysControl, que é um modelo que particularmente eu gosto muito, permite que você faça uma autoavaliação. Então, não é nada muito intrusivo, é algo relativamente simples, mas é algo que tem que ser feito com muita verdade e com muita coerência. Então, assim, olha, realmente eu tenho esse controle, ele está plenamente implementado, ele não está. Até porque isso, dentro do seu segmento, dentro do seu orçamento também, que é importante, vai te permitir priorizar o que é o item, vamos dizer assim, o risco, né, o maior risco onde você precisa priorizar, qual que é a disciplina, no caso do SysControl, que você precisa colocar mais energia, porque cada segmento de mercado tem uma necessidade. As empresas também, acho que foi muito feliz a colocação do Rodrigo, que a TI dentro dela mesmo tem níveis de maturidade diferentes. Então, às vezes, você tem uma equipe de DevSecOps que já está trabalhando, né, vamos dizer assim, na crista da onda da tecnologia, integração contínua, as esteiras de desenvolvimento, mas você tem uma equipe eventualmente, de atendimento que ainda tem dificuldade de operacionalizar processos ágeis, né? Então, esse diagnóstico te dá essa visão geral de como a segurança permeia todos os processos de TI e aonde você precisa colocar força. Outra coisa que é muito importante é desenvolver uma sinergia institucional, então, relacionada à segurança da informação, né? Então, a segurança da informação, ela tem que estar também em outros lugares que não a TI. Então, ela tem que estar no processo de aquisição, você tem que colocar lá para uma etapa para você fazer a avaliação de segurança da informação antes da compra de produtos, serviços, garantir que todos os aspectos de proteção de dados pessoais estejam sendo considerados, né? Desde a segurança patrimonial, entrada e saída de equipamentos e tal. Então, assim, dar um passinho para fora da TI, olhar a tua instituição como um todo e ver aonde você precisa desenvolver sinergias para compor esse cenário. Isso também é bem relevante. Outro ponto, né, a gente tem que estar atento, isso o Rodrigo também trouxe muito bem, a mudança do mercado e a mudança da instituição. A certeza é que vai mudar. Então, a gente estava, até antes da pandemia, discutia com uma certa resistência essa questão de trabalho remoto, era algo que não acontecia. A gente viu que a pandemia trouxe isso por um contexto onde foi absolutamente naturalizado, as organizações em maior ou menor nível adotaram, não houve perda de eficiência. Então, assim, a dinâmica do negócio vai sempre colocar a segurança em xeque, vai sempre desafiar a segurança. Então, vai ser um app novo que vai querer disponibilizar, vai ser uma abordagem nova em mídias sociais, vai ser um novo produto ou serviço que você vai ter que suportar. Então, assim, estejam atentos, estejam, né, perto dos movimentos de negócio, porque isso facilita com que você se mobilize, facilita com que você identifique produtos e serviços nessas conferências que a gente participa, nesses movimentos do mercado. Isso é bem interessante, né? E por último aqui também, que é bem interessante, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, é estar na comunidade de segurança da informação, né? Participar das comunidades de segurança da informação. Seja através de eventos de fornecedores e parceiros,
através de eventos de colegas de profissão, igual nós estamos fazendo aqui, sejam eles estudantes, né, analistas ou gestores, mas assim, estar na comunidade facilita muito. As dores são sempre muito comuns e muito próximas, né? Tudo que a gente discute aqui, em maior ou menor grau, a gente se identifica. Alguém já passou por um desafio semelhante, alguém fica pensando aqui, poxa, como é que eu vou convencer o meu desenvolvedor de que ele precisa, né, entender de segurança da informação e tal. Então, assim, a comunidade te ajuda muito isso e às vezes você não precisa reinventar a roda. Um exemplo muito interessante que eu vejo, assim, são programas de conscientização, esse tipo de material, abordagem técnica, muito provavelmente, né, a gente tem desde fóruns até grupos de WhatsApp, LinkedIn e tal, né, sempre tem alguém que já passou por isso. Então, pode ser não 100% aderente às necessidades da sua empresa, mas pode te dar uma direcionada. Acho isso bem interessante. No outro pilar de cultura organizacional, a gente tem uns aspectos aqui também que acho muito interessante a gente reforçar, que o primeiro é reforçar a segurança como um valor da instituição. Acho que hoje está muito claro para todo mundo o quanto que uma exposição de imagem, o quanto que esse cenário de fake news e desinformação, ele pode trazer um risco direto ou indireto para a sua instituição, né? No caso, nós, instituições públicas, né, diretamente, o risco de confiança ele é muito maior do que um risco financeiro que geralmente está associado a instituições do segmento privado, onde ele é mais fácil de ser mensurado. Mas, assim, quando a gente imagina que a credibilidade, a confiança de uma instituição passa pelos serviços digitais que ela entrega, isso toma outra dimensão, tá? Isso é muito importante. A gente também observou na nossa experiência que buscar dentro da própria organização nichos de excelência é muito interessante. Então, às vezes, você tem uma área, vou dar um exemplo que a gente tem no tribunal, a gente tem uma área que faz um trabalho incrível referente à questão socioambiental, né, que teve uma capilaridade dentro do tribunal, que conseguiu permear todas as áreas de uma maneira muito interessante. Então, a gente sentou com o pessoal da socioambiental e falou, poxa, como é que vocês conseguiram mudar a cultura das áreas? Como é que vocês conseguiram transformar um comportamento para não usar copo plástico e usar copo de vidro? Pode parecer uma bobagem, mas aí você pega o caminho das pedras dentro da tua instituição. O cara fala assim, não, olha, o pessoal aqui não gosta de uma abordagem muito direta, é convencimento, então você tem que ir lá e fazer workshop, você tem que ir lá e explicar por quê. Então isso encurta a tua curva de adoção em algumas ações e facilita e diminui muito a rejeição. Então, isso tem sido uma abordagem que a gente tem usado que tem sido muito interessante, né, de dar uma piada ontem. É uma jornada de longo prazo, então é muito importante você dividir isso com a sua instituição e dentro desse processo de cultura. Segurança da informação é todo dia, né? É gradual e é contínuo, não é virar uma chave, não é comprar um firewall novo, não é simplesmente distribuir uma cartilha. É todo dia, não tem jeito, né? A segurança vai fazer parte do dia a dia do usuário em casa e dentro da instituição. O conceito de fronteira ele foi pulverizado nessa pandemia, né? Então, a fronteira agora é a gente, o celular é a instituição, né? A gente está acessando recursos, tomando decisões, todas a partir do celular, casa do celular, enfim, de onde a gente estiver. Isso é muito importante. A gente precisa ter um plano a gente, né, buscou também desenhar um plano de comunicação multicanal. Então, mídias tradicionais funcionam para usuários tradicionais. Às vezes o teu corpo técnico é mais, vamos dizer assim, você tem mais millennials na sua equipe que consomem informação e conteúdo de uma outra forma. Então, às vezes, só massificar campanhas por e-mail não é a solução. Hoje a gente tem até no mercado opções bem interessantes de gamificação de segurança da informação. Então, tentar abordagens multicanal é sempre interessante, mas vai ter o teu usuário tradicional que vai ler o e-mail. Então, assim, entender que a abordagem ela também faz parte do sucesso das iniciativas, né? O que a gente já tinha comentado anteriormente, assim, o negócio vai mudar, modelos híbridos de trabalho e de interação vão acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. E, por fim, nesse aspecto cultural, uma coisa interessante também, até reforçando o que o Rodrigo disse, a equipe de TI tem que fazer parte desse processo. Então, assim, o desenvolvedor que codifica, ele tem que entender a relevância de cuidados logo no início do processo, dentro do processo de desenvolvimento.
né? Porque isso reduz custo de correção no futuro, eu não vou ter que, enfim, aplicar isso numa análise de vulnerabilidade, voltar isso para dentro de uma esteira, se ele já tiver boas práticas de codificação. O colega do atendimento, que faz o Service Desk e tal, ele tem que ter um diálogo muito franco com o usuário e evitar aquelas retóricas que a gente fala, isso é bloqueio lá da segurança. Não, isso é uma proteção do tribunal, isso é uma proteção da instituição, isso é uma proteção da empresa para preservar a instituição. Então, todo mundo tem que estar no mesmo barco. Senão, os aspectos de segurança, igual a gente falou anteriormente, né, toda segurança não necessariamente está ligada ao conforto do usuário, principalmente dependendo do grau de maturidade do ambiente. Então, o usuário está desabituado. Mas todas as tecnologias que você implementa, elas já estão associadas ao dia a dia do usuário em outros produtos. Então, assim, ou no banco dele, ou para acessar a conta pessoal dele de um e-mail, de alguma coisa, ele já utiliza isso. A novidade para ele, às vezes, é utilizar isso no contexto da empresa. Tá? E por último, quando a gente fala de, né, de segurança de TIC, efetivamente, mais o bit byte, mais, enfim, né, a parte que cada um tem um prazer, né, nesse mundo, e tem trabalho e tem desafio para todo mundo. Isso que eu acho bem interessante. Então, assim, do parte da segurança mesmo, vamos dizer assim, da eficiência operacional, acho que tem um conceito do SysControl, estava na versão 7, eu não vi se está na versão 8 ainda, que é o seguinte, o maior desafio, e eu concordo, é fazer com excelência o básico, né? Então, se a gente tiver políticas de atualizações, assim, efetivas, de aplicação de patch, controles relevantes para acesso às estações, esse tipo de coisa, os controles básicos mesmo, atualização de antivírus, acompanhamento de monitoramentos básicos e tal, a gente consegue reduzir praticamente aí num Pareto 80% das principais ameaças. O próprio SysControl, ele tem um pequeno rol de 6 práticas, tinha nos 6, né, 6 controles lá, que ele fala, olha, se você aplicar bem esses 6 controles, você reduz 85% das ameaças e tal. Mas, assim, guardadas as devidas proporções, o recado aqui é porque, assim, se a gente fizer o básico bem feito, os ataques que nem sempre são tão sofisticados, mas que causam prejuízo, desgaste, muito esforço para recuperação, eles podem ser contidos. Logicamente, isso tem que ser aplicado e contextualizado a cada modelo de operação, a criticidade de cada dado, mas é uma coisa que vale de maneira geral para qualquer tipo de ambiente, né? Aqui a gente reforça também que a TI tem que estar atenta aos movimentos do negócio, das mudanças, né? Então, por que a TI tem que estar atenta? Em especial no serviço público, porque o nosso orçamento a gente tem que pensar um ano antes. Então, na empresa, em organizações privadas, isso entra como, né, orçamento da ativação do novo produto e tal. No governo, não. No governo, isso entra assim, olha, o pessoal vai disponibilizar um app. Pô, como é que nós vamos garantir? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, cara, mas eu tinha que ter pensado nisso um ano antes. Então, dentro do possível, estar perto das unidades de negócio, estar perto dos comitês diretivos, né? Se aproximar de uma maneira executiva do negócio para entender em que caminho o negócio está indo, né? Isso contempla também, e eu acho que é muito importante a gente ressaltar, a questão de obsolescência tecnológica, de novas ferramentas no mercado. Então, assim, se antecipar, em especial no serviço público, que o ciclo de contratação e a questão de conseguir orçamento são coisas mais demoradas, né? Assim, isso daqui também é um pouco do que a gente discutiu anteriormente, a segurança, o próximo item, né? A segurança da informação, ela tem que ser uma abordagem holística dentro da TI, ela tem que ser considerada do desenvolvimento ao suporte. Então, não é só os caras da segurança, é o cara que está codificando, é o cara do Service Desk que vai lá e quebra um galho para o usuário, é o cara que cuida do data center, que concede um acesso administrativo porque não quer fazer um threshold no NFS, enfim. Então, assim, essas questões elas precisam ser trazidas com maturidade, com muita serenidade para dentro do time de TI e falar assim, cara, se der problema, vai dar problema para todo mundo, o risco é de todo mundo, o desgaste é institucional, então vamos fazer certo, vamos, né? Mas é um esforço de convencimento e é um esforço contínuo, tá? Isso também não é virada de chave. O outro ponto é utilizar frameworks de mercado para direcionar os pontos de dor, os principais pontos de dor, então SysControl, o NIST, a ISO, o COBIT, o ITIL e tal. Todos eles fornecem modelos para você fazer uma
No contexto operacional também, você entender, lá atrás a gente falou de apresentar isso como modelo de maturidade, mas quando você desce aqui no nível operacional, eles te dão direcionamento também sobre o que é um controle de acesso efetivo, o que pode ser uma política de gestão de ativos de TIC, enfim, todos esses frameworks, essas normas, eles conseguem te suportar a alavancar essas necessidades, né? A revisão dos testes e controles é uma coisa que a gente, enfim, vai ter que conviver. A segurança que a gente está fazendo hoje, como eu disse, não é que a gente vai fazer o ano que vem. Não só vão sair novas ameaças, mas hoje você está operando com essa aplicação, você tinha feito todos os testes nela, ela era client-server, agora ela está no Docker. E como o Rodrigo bem disse, dentro do Docker você tem o Git, e aí o cara pode ter usado um componente, você não tem visibilidade daquele mundo ainda, ele está te passando, assim, no teu radar de segurança, aquele mundo ainda está passando desapercebido, aquela camada ainda não está dando para você ver. Então, a revisão ela é uma parte muito interessante e é uma autocrítica, né? Eu acho que a gente tem que ter maturidade de fazer a autocrítica do trabalho da gente mesmo, porque essa roda não para de girar. A questão da comunidade aqui também, principalmente em relação às questões técnicas e bem operacionais mesmo, porque às vezes saiu um exploit, às vezes saiu alguma vulnerabilidade em algum produto que você usa, a própria comunidade avisa, fala, ó, tá tendo um bug tal, assim, na versão X do web service. Ó, quem tiver isso daí, fica de olho, dá uma olhada, dá uma conferida. Então, isso ajuda muito. E por último aqui, o que a gente acha muito relevante é capacitar o time de TI. Então, a gente tem usado uma abordagem que basicamente trazer todo mundo, né, para as capacitações. Então, a gente vai fazer um treinamento de ethical hacker, a gente traz os desenvolvedores para eles entenderem como é que os ataques acontecem. A gente vai fazer treinamento de gestão de segurança da informação no contexto geral, a gente traz a turma de infraestrutura também, para eles entenderem a relevância de processos como capacidade, disponibilidade e tal. Então, assim, envolver o time de TI como um todo, além do time de segurança, tem dois aspectos que eu considero bem positivos. Primeiro, gera interlocução, então você consegue ter pessoas dentro das áreas que são que conseguem conversar e tem mais propriedade para conversar com segurança, sobre segurança, então a curva de algumas correções ou de alguns processos necessários, ela fica bem mais suave, né? Então você consegue ter uma abordagem mais tranquila dentro das áreas. E o segundo gera um engajamento, né? As pessoas se sentem envolvidas, se sentem parte, começam a entender. Então, o colega que está codificando, ele vai olhar e vai falar assim, poxa, cara, eu fiz um curso lá de ethical hack, o cara pode usar, se eu não ocultar essa string desse jeito, o cara pode usar isso. Falou, pô, não me custa nada, já vou ocultar isso daqui. Então, do ponto de vista de custo para a correção de produtos, independente de você ter na esteira ferramentas SAST, DAST, análise de vulnerabilidade, né? O desenho conceitual de sistemas seguros ou a abordagem de serviço já, vamos usar um terminho da moda, né? O security by design e tal, né? Ele já encurta muito essa curva de adoção de boas práticas de segurança e gera um engajamento do time de TI que é fundamental, assim, todo mundo tem que remar na mesma direção, tá? E aí, por fim, né, eu queria deixar aqui para discussões ou para depois dentro de casa mesmo, vocês pensarem e efetivamente se fizer sentido dentro das organizações, alguns pontos de reflexão, né, que a gente fala, realmente é a sinergia institucional, né, a gente pensar quais são os movimentos institucionais que a gente precisa para alavancar a segurança da informação dentro das organizações. Então, poxa, desde os aspectos regulatórios que estão em diversas organizações estão nos empurrando para isso, né? No caso do serviço público, a gente tem a cobrança não só regulatória, mas uma cobrança social por serviços confiáveis, seguros, estáveis e disponíveis, né? A gente está caminhando para uma transformação. O Poder Judiciário já tem uma estratégia nacional de transformação digital. Então assim, é muito interessante que a digitalização dos serviços públicos também, essa questão, né, de transformação digital, ela também vai chegar muito forte
no serviço público, e isso vai vir acompanhado de legislações, não só de segurança, mas da maturidade das ações, das ações referentes à proteção de dados pessoais, e até da atuação da LGPD, da LGPD, perdão, da NPD, que está se estruturando para isso, né? Dentro da instituição, a parte de integração e comunicação, é um pouco disso tudo que a gente discutiu, operacionalizar todas essas ações de uma maneira integrada, de observar como outras ações de mudança cultural na sua organização tiveram sucesso, ir lá, sentar, aprender, né, ouvir, entender que, poxa, tem usuário que se apertar demais, é melhor um projeto que se demore 4 meses para implementar do que só mandar um e-mail e alguém mandar você fazer o rollback na ação. Então, assim, ter essa visão também de como qual que é o caminho para uma adoção, né, de controles de segurança ou de mudanças culturais que principalmente afetem a vida do usuário. O que a gente faz dentro de casa, assim, né, dentro da TI, ou que são controles só nossos, basicamente não afeta a vida do usuário, a gente consegue pilotar. E a outra, e o último item é a eficiência e a continuidade. Então, em diferentes organizações, isso indifere se são públicas ou privadas, a gente percebe, enfim, eu estou há pouco mais de 20 anos no mercado de TI, 23 anos mais ou menos, mas é que assim, segurança da informação teve um boom lá no começo dos anos 2000, teve muita coisa, aí depois vieram os modelos de projeto, de governança, isso acabou meio que a segurança foi colocada em segundo plano, aí perto ali dos anos de 2010 vieram os modelos, 2010 que eu digo assim, né, o começo ali da década, enfim, vieram os modelos ágeis, algumas coisas referentes, o White deu uma modernizada, tiveram algumas normas ISO, isso foi meio que colocado de escanteio. E agora, enfim, voltou com tudo. A nossa grande preocupação dentro do serviço público, em especial por conta de mudanças de gestões, mudança de governo, que são inerentes ao contexto onde a gente está inserido, além de manter a eficiência dos controles e garantir que eles sejam efetivos no que eles estão se propondo a fazer, tornar essas iniciativas perenes, né? É fazer de forma que elas sejam contínuas, fazer que com isso não seja só um espasmo, porque o fato da gente estar olhando os controles hoje, ou implementando mecanismos e ferramentas hoje, daqui a um ano, se a gente não tiver um cuidado, um zelo, recalibrar os thresholds, eliminar os falsos positivos, a gente está igualmente exposto. Então, ter uma visão a longo prazo de como tornar essas iniciativas perenes dentro das instituições, criar processos básicos que vão ser, né, que vão ser contínuos, independentes da tecnologia ou do ambiente, né? Então, você sempre vai precisar de uma gestão de capacidade, você sempre vai precisar de um inventário de ativos, você sempre vai precisar de um inventário de software. Então, assim, esses processos básicos, assim, eles te dão suporte a operar independente de onde você estiver, na nuvem, no app, né, no Docker, enfim, né? Então, acho que são pontos para reflexão interna que eu acho que podem direcionar.